Imagine isso. Você está em uma sala cheia de pessoas, todas buscando o sucesso. Algumas seguem o caminho da honestidade, trabalham duro e se mantêm fiéis aos seus valores. Outras, porém, mentem, manipulam e passam por cima de qualquer um que esteja no caminho. E surpreendentemente, são justamente os mais implacáveis que muitas vezes alcançam os maiores postos de poder. Mas por que? O mundo está realmente inclinado a favorecer os piores? Se olharmos para a história, para a política, para os negócios, veremos uma repetição constante desse padrão. Imperadores sanguinários, ditadores brutais e empresários sem escrúpulos que chegaram ao poder, acumulando riquezas e influência. Isso não é apenas uma coincidência ou um acaso da vida, há algo mais profundo em jogo, um mecanismo enraizado na psicologia humana e nas estruturas sociais que moldam a nossa existência. Vivemos em um mundo onde os recursos são limitados e a competição por eles é intensa. Desde os primórdios da humanidade, aqueles que hesitam e tentam agir de maneira justa o tempo todo, frequentemente ficam para trás. Enquanto isso, os que exploram, enganam e dominam avançam. Essa realidade levanta uma questão incômoda. A moralidade é uma fraqueza no jogo de poder? O paradoxo, no entanto, é claro. Embora os mais implacáveis muitas vezes consigam sucesso rapidamente, a história também está repleta de exemplos de sua queda. O verdadeiro questionamento não é apenas entender o porquê eles sobem, mas se o seu sucesso pode ser sustentado a longo prazo. E mais importante, o que isso significa para aqueles que se recusam a abrir mão dos seus princípios. Para compreender esse fenômeno, precisamos primeiro entender a essência do poder. E para isso, mergulharemos em uma das ideias mais controversas do filósofo Friedrich Nietzsche, a moralidade do mestre versus a moralidade do escravo. Imagine dois guerreiros em um campo de batalha. Um deles é forte, confiante e destemido. Ele molda o mundo à sua vontade e não pede permissão. O outro hesita, busca validação externa e espera por justiça e deseja que suas virtudes sejam compensadas. Qual dos dois tem mais chances de sobreviver? Qual deles tem mais probabilidade de liderar? Nietzsche argumentava que a moralidade não é uma verdade universal, mas sim um reflexo das lutas de poder ao longo da história. Segundo ele, existem dois sistemas morais fundamentais: a moralidade do mestre e a moralidade do escravo. Esses dois conceitos não são apenas abstratos, mas ajudam a explicar por que os indivíduos implacáveis frequentemente dominam, enquanto aqueles que priorizam a gentileza e a justiça muitas vezes enfrentam dificuldades. A moralidade do mestre é a moralidade dos fortes, dos líderes, dos conquistadores. Seus valores centrais são a força, a coragem e a ambição, a determinação. Para os mestres, o que é bom é aquilo que aumenta sua capacidade de influenciar o mundo. Eles não buscam aprovação, definem seu próprio valor, assumem a responsabilidade por seus destinos e enxergam a fraqueza não como algo a ser protegido, mas como algo a ser superado. Por outro lado, a moralidade do escravo é a moralidade dos oprimidos, daqueles que não têm poder para impor a sua vontade diretamente. Em vez de exaltar a força, glorifica a humildade, a obediência e o auto-sacrifício. Ensinam que o sofrimento é nobre e que o poder, por si só, é algo perverso. Nietzsche via essa moralidade como uma estratégia psicológica dos impotentes para sobreviver em um mundo governado pelos fortes. Mas aqui está a grande revelação. A moralidade do escravo não impede a ascensão dos implacáveis. Pelo contrário, facilita isso. Ao condenar a ambição, ao envergonhar aqueles que buscam o poder, esse sistema moral deixa o caminho livre
para aqueles que não se importam com tais preocupações. Enquanto esses nobres hesitam, os que abraçam a moralidade dos mestres assumem o controle. E em um mundo onde a hesitação significa derrota, os resultados são inevitáveis. Então, qual é a saída? Devemos abandonar a moralidade e abraçar a crueldade, ou existe um caminho para conciliar força e virtude? Para responder isso, precisamos olhar mais de perto para a psicologia daqueles que realmente conseguem alcançar e manter o poder. Imagine uma selva selvagem e implacável. Nesse mundo, a sobrevivência não é sobre justiça ou bondade, é sobre força e adaptabilidade e a capacidade de fazer o que for necessário. O leão não pede permissão para caçar, a tempestade não se desculpa por sua destruição. A natureza não recompensa a moralidade, ela recompensa aqueles que conseguem suportar, dominar e evoluir. A sociedade humana, por mais sofisticada que pareça, não é muito diferente. Sob nossas leis e contratos sociais, a batalha primordial pela sobrevivência continua. E os que sobem ao poder geralmente compartilham uma característica comum, uma certa insensibilidade emocional. Isso não significa necessariamente crueldade gratuita, mas sim a capacidade de tomar decisões difíceis sem serem paralisados pela culpa ou pelo medo. E aqui está um ponto essencial. Há uma grande diferença entre ser implacável e ser maldoso. Muitos daqueles que se destacam no poder não são cruéis por natureza, mas simplesmente não deixam que os seus sentimentos de pena ou incerteza os impeçam de agir. Eles entendem que a realidade não é um conto de fadas e que, às vezes, é necessário tomar decisões impopulares para alcançar um objetivo maior. No entanto, há um limite. O poder, sem um propósito maior, se torna autodestrutivo. A história está cheia de líderes e empresários que, ao atingir o topo, sem qualquer senso de responsabilidade, acabam caindo por sua própria arrogância. A ascensão pode ser rápida, mas sem estrutura, sem propósito além do egoísmo, a queda é inevitável. Então, qual é a verdadeira resposta para aqueles que querem o sucesso sem abrir mão da sua integridade? A solução não é rejeitar completamente a moralidade e se tornar um sociopata, mas também não é se apegar a uma ideia ingênua de que apenas os bons vencem. O caminho está na integração. Entender a realidade do poder, aceitar a sua dinâmica e usá-lo de maneira estratégica e responsável. Em vez de seguir cegamente a moralidade do escravo ou do mestre, podemos criar nossa própria moralidade. Uma que combine ambição com ética, força com paixão, pragmatismo com propósito. Podemos aprender a jogar o jogo do poder sem nos perdermos nele. A verdadeira força não está na brutalidade, mas na capacidade de equilibrar inteligência, estratégia e caráter. Aqueles que conseguem fazer isso não apenas sobem ao topo, mas também permanecem lá. Eles não apenas conquistam, mas constroem algo que realmente vale a pena. O mundo pode parecer favorecer os piores, mas a história mostra que os mais sábios são aqueles que aprendem a jogar o jogo sem perder a sua alma. Muito prazer receber você aqui em Nova Alexandria. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o nosso próximo encontro.